né? Não foi fácil para ninguém. Os nossos professores tiveram que se adaptar, rebolar, tiveram que, da noite para o dia, fazer uma reviravolta em tudo que eles haviam programado. Os nossos alunos também tiveram que se esforçar ao máximo. Então, eu só tenho que agradecê-los, tá bom? E quem tiver uma foto da turma, por favor, passa para mim no WhatsApp, eu quero tê-los juntinhos, tá bom? Então, quem puder, quem tiver aí uma foto, seja em alguma, nem que seja de 3, de 4, de 5, de todo mundo reunido, de uma apresentação de trabalho, manda para mim, tá bom? Obrigada, Lana, desculpa aí. Eu que peço desculpa. Aula, tá bom? Eu que peço desculpa de não ter te visto a tempo e a aula caiu bem na hora que você estava falando, aí, Jane. Cheguei agora. Então tá, um beijão para todo mundo, tá? Fique com Deus. Amém, Tchau. fica com Deus. Amém, tchau. Professora, eu tenho uma dúvida, professora. Ian, você tá aí, meu jovem? Que dia que eu não tô, professora? Gente, o que a Regiane falou no início da aula que eu perdi? Ela pediu foto nossa, falou que está sentindo nossa falta e que a gente está numa luta muito grande e tensa contra o Covid. Ah, tá. Ótimo. Ok. Gente, então... Peraí, professora, fala aí, peraí, minha dúvida. Diga. E nossa AD? Não vai ter AD, não? Como é que é? A nossa AD, atividade. O que tem? A gente tem uma AD? Eu não tô nem sabendo. Eu tô muito perdido. Ué, são aquelas atividades lá de fim da aula. Ah, tá. Você não vai passar uma AD específica, não, né? Pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus, 2. Ah, professora, obrigado. Nossa, eu já tinha ficado preocupado. Falei, nossa, se eu reprovo em civil, eu tô lascado. Não tem como isso acontecer. Não, Deus me livre. Olha só, gente, e... Obrigado, professora. Nada que... Gente, o material de todas as aulas está lá. Eu não falei nada que está fora daquele material. Aquele material, ele é super resumido. Então, estuda pelo material, gente. Eu coloquei da forma mais simples possível para vocês conseguirem ler e entender. Então, se você lê uma vez aquele material, entendendo o que você está lendo, óbvio, não é aquela leitura que você só passa o olho e está pensando no almoço. Não. Você lê e entende. Não tem como você tirar menos do que a nota máxima da prova. A prova vai ser no mesmo estilo da outra, com caso concreto, só que eu acho que a outra foi mais difícil. Eu acho que eu peguei mais pesado na última prova. Dessa prova eu tô achando ela mais fácil. Mas aqui, vocês têm que saber, principalmente dessa prova, as formas de uso capião, quanto que acontece, qual que é a diferença de uso capião de desapropriação. Lembra que ele estudou desapropriação, que é super fácil também. Enfim, é basicamente isso, uso capião, as formas de aquisição de propriedade imóvel, além da uso capião. Super fáceis também, só que vocês têm que estudar. Desapropriação também, eu já falei, tá pouca a matéria da prova. E aí eu quero saber o seguinte, vocês têm alguma dúvida sobre a matéria da prova, que vocês estudaram e ficaram com uma dúvida e querem tirar? Hoje é o dia. Não vai ter outra aula além dessa, né? Porque as provas de vocês já começam quinta-feira. Então, quinta-feira a gente não tem aula. Eu vou liberar a minha aula para vocês estudarem. Mas é para estudar, hein? Pelo amor de Deus, não passa vergonha em mim, não. Amanhã também não vai ter aula, não, professora? Ué, não, quarta-feira tem aula para Magda, né? Quinta? Para Magda. Não. Ai, meu Deus.
O bullying tá Não rolando. fui eu, não Vocês fui me eu. aguardem, vocês me aguardem. É, Professora, até a senhora. ô, Magda, o Guilherme tá querendo fazer companhia quarta, né? Porque ele perguntou se vai ter aula amanhã. É quinta, professora. Não, você falou amanhã. Foi mesmo. Amanhã? Ó, mas Guilherme, 18 horas eu encerro o expediente, já tô ali com a cerveja gelando. ó, deixa eu te falar. Ah, Amanhã não tem aula para você. E quinta-feira a gente teria aula, só que como começam as provas de vocês, aí eu vou liberar vocês da minha aula, porque agora a gente pode fazer isso. Na semana de provas, o professor pode liberar vocês para vocês estudarem. Não é igual a última semana de prova, que vocês saíam de uma prova e já entravam na aula e nem prestavam atenção do que eu estava falando. Eu estava falando com as paredes, ou melhor, com o celular. Então, agora vocês vão poder... Só que aí cada professor vai fazer de um jeito, tá? Vocês conversem direitinho com o professor de vocês para ver o que eles vão fazer. No meu caso, durante a semana de prova, a gente não vai ter aula. Vocês vão poder usar o tempo da minha aula para estudar para a prova. Entenderam? Pois é, queridos. E aí, alguma dúvida? Então, fechou, né? Tá, os pontos principais da prova. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui o meu cronograma para não esquecer Ô, nada. professora, eu tenho uma dúvida, na verdade, mais uma curiosidade. A senhora acredita que a gente vai voltar mesmo a ter aula no próximo semestre? Ué, Ou a se- aula nós vamos ter de qualquer jeito. Eu não sei se vai ser presencial, Não, né? é presencial, eu digo, lógico, obviamente. E Então, não aí? sei, tomara que sim, né, Ian? Eu tô Deixa eu ver. torcendo para que dê certo. Só que você sabe que eu já tô acostumada com esse negócio de aula remota. Eu não tô E aí, gastando dinheiro com professora? gasolina, tô Tá dando aula bom, de né? havaiana. Olha aqui meu sapatinho hoje, ó, vou mostrar para vocês. Viu? Que chique. Bom Como que eu demais. vou pra faculdade de havaiana, gente? Não dá, né? Eu, por exemplo, professor, estou fazendo um serão aqui no meu serviço agora. Estou ouvindo sua aula, que ótimo. Muito bem. Entendeu? Pois é, eu já tô. Só é ruim porque, por exemplo, agora eu já conheço todos vocês presencialmente, né? É mais fácil agora quando. Já pensou começar uma turma com aula remota, sem nunca ter visto a pessoa na vida, e vocês com as câmeras todas ligadas, não me dá moral. Não, professora, mas eu acredito que ninguém vai fazer matrícula agora, não. Acho muito difícil. Tá muito complicada a vida aí, né? É, né? É chato, Bem né, a complicado. situação. Ô, professor, vai ter chamada? Não, Ah, então tá. Boa noite. boa noite. Foi o Gabriel, gente? O menino Gabriel foi embora. Não, ele tem 2 meninos pequenos, coitado. Ó, então tá, pontos principais, vocês perguntaram aí. Lembra dos elementos essenciais da propriedade? Deixa eu só colocar nos silenciosos aqui, gente. E aí, doutor? Bom não? Até agora. Pronto. Sinair, mandar o que no chat? Escrito? Os pontos principais? Nossa, não demora demais. Porque eu tô no chat, é pelo celular, aí eu tenho que ficar assim, ó. Anota aí rapidinho, gente. Por exemplo, propriedade. Quais são os elementos essenciais da propriedade? O proprietário, para ter a propriedade plena, ele tem o quê? Direito de usar, de gozar a propriedade, de abrir mão da propriedade, de ir atrás da propriedade. Lembra do direito de sequela? Pois é. Então, quando que eu exerço a propriedade de forma plena? Nós temos ali os elementos essenciais da propriedade. Que mais?
Lembra... Não, peraí, eu acho que... Não sei, será que isso caiu? Ações... a ação petitória e emissão na posse é matéria nova também. Você dá uma olhadinha aí na emissão da posse e na ação reivindicativa da posse, que são as ações que o proprietário pode lançar a mão para reivindicar a sua propriedade. Então, a ação reivindicatória da posse e a ação de emissão na posse. Estuda de novo essas duas ações aí, relembra como que elas funcionam. A gente falou hoje aqui de coisa perdida, né? Lembra daquela história do cachorrinho, do Lulu, que eu passei para vocês exercício? Pois é, aquilo ali também é muito bom você estudar. Quando eu encontro o cachorro perdido ou uma coisa perdida, eu posso apropriar-me dela? Não, porque coisa perdida não significa que não tenha dono. Isso também é importante. Outra coisa... Formas de uso capião, eu passei um quadrinho para vocês, um esqueminha, a gente viu lá que tem a uso capião extraordinária, uso capião ordinária, uso capião especial. A uso capião especial pode ser a urbana e a rural. A especial urbana pode ser a familiar, pode ser a individual e a coletiva. Fora essas uso capiões, a gente viu que tem uso capião indígena, lembra? Pois é, então dá uma olhada nesses tipos de usucapião, principalmente o tempo de prescrição aquisitiva, que varia aí de acordo com cada uma dessas usucapiões. Acho que é só. Pouca coisa, gente. Então, ó, requisitos da propriedade, elementos essenciais da propriedade, se eu posso apropriar de coisa perdida ou não, os tipos de uso capião, os tipos de aquisição de propriedade imóvel, além da uso capião, só. E aí é só ser feliz. Mas não deixa de estudar. Deixa eu ver o que é assim. Sobre desapropriação, vamos falar sobre desapropriação. Deixa eu abrir aqui. Pessoal, quem quiser ficar na sala, pode ficar. Quem não quiser, um beijo, boa prova. Não deixa de estudar. E vamos que vamos. Pode sair, se você quiser. Deixa eu abrir aqui a aula de uso capião, de desapropriação, para eu não esquecer de falar nada. Professora, você acha a ação de enriquecimento ilícito uma ação válida para poder cobrar um cheque? Ué, é uma tentativa, Ian. Qual, na sua opinião e experiência, quais as chances de dar certo? Tipo, 1,7, 1,6? Eu sou otimista, né? Eu vejo uma brecha, eu vou nela. 3,5. Porque o que acontece? É o seguinte, já passou meu prazo para poder estar fazendo uma ação de execução e eu não estou nem um pouco afim de abrir uma monitória na vara, né? Muito chato a ação monitória, horrível. Odeio o rito da ação monitória. Aí eu estou pensando em fazer um vai que colinha ali no juizado civil com uma ação de enriquecimento ilícito. O que você acha? Ué, manda ver. Só que o juiz vai falar que você poderia ter entrado com outro instrumento, né? Que é a monitória. Se você já tivesse entrado com a monitória, mas não entrou... É porque eu tive, professora, 2 processos anteriores semelhantes com essa ação de enriquecimento ilícito, né? E aí o que deu? Um deu certo, o outro não. Então ficou na mesma, entendeu?
Ué, que bom, então foca no que deu certo, ué. Eu tô Depois você pensando, me tô fala o que que pensando. deu. Não, porque, professora, uma ação monitória só pra você cobrar um cheque de R$ 600, pelo amor de Deus. Não tem Uhum. condição. Melhor nem cobrar. Ó, deixa eu só responder aqui a dúvida da colega sobre desapropriação, pessoal. Desapropriação, ela tá descrita na Constituição Federal, né? Ela é um ato administrativo, administração pública que pode desapropriar bens, tanto os públicos quanto particulares. A desapropriação, ela também incide sobre bens públicos, só que a gente tem que obedecer à hierarquia, por exemplo. A União, ela pode desapropriar bem público do Estado e dos municípios, mas o Estado não pode desapropriar bem público da União, apenas do município. Tá? Então, bem público pode ser desapropriado? Sim. Bem público pode ser objeto de uso capião? Não. De desapropriação, sim, desde que o ente público obedeça à hierarquia definida na Constituição Federal. Quais são as causas de desapropriação? Necessidade, a utilidade e o interesse social. Uma por uma. Necessidade, a urgência, é uma situação excepcional. Por exemplo, aconteceu uma tragédia ambiental e o poder público tem que desapropriar aquele imóvel para tentar sanar. Gente, por falar nisso, eu assisti uma série esse fim de semana, chama Chernobyl. Parece filme de terror, Deus que me livre. Então, uma tragédia estilo Chernobyl, o Estado precisa desapropriar alguns terrenos ao redor ali, por quê? Porque fez o quê? Então, foda mesmo, né? Fez o quê? Retirou aquelas famílias que moravam ali em Chernobyl, teve que tirar aquelas famílias, elas saíram só com a roupa do corpo e tiveram que alojar em outras cidades. Então, numa tragédia dessa, necessidade, extrema necessidade, que o poder público, de repente, desaproprie imóveis para poder receber essas famílias que estão sem lar, porque elas foram retiradas ali daquele ambiente hostil devido à explosão da usina de Chernobyl, aquela tragédia horrenda. Depois você assiste, depois vocês assistam, tá? Faz parte da história da humanidade. Se você acha que pandemia, que Covid-19 é algo, é um momento histórico que você nunca viu igual, assista Chernobyl, bebê. Eu acho que você nem vai conseguir dormir na primeira noite, mas vale a pena. Então, necessidade é inexorável que aquele imóvel seja desapropriado para dar assistência ali para a comunidade, para a sociedade, enfim. Outro motivo que gera desapropriação, utilidade. Não é uma necessidade extrema, não é inexorável, mas para o comodismo do poder público, ele quer desapropriar. Eu até dei o exemplo daquela academia Músculo e Poder aqui de Goiânia. Foi desapropriada, ela ficava ali no Mutirama, então o proprietário foi desapropriado e ficaram muitos dias, muitos anos, sem o poder público construir nada, até que finalmente ele fez um estacionamento. Enfim, não era uma necessidade, mas por comodismo quis desapropriar. Só que desapropriação, ela exige indenização para o proprietário, tá? Então, ao mesmo tempo que desapropria, que retira o direito à propriedade do proprietário, o poder público precisa o quê? Pagar a indenização para aquele que foi prejudicado. E a terceira causa de desapropriação, interesse social. Por exemplo, construção de casas populares. Eu vou desapropriar para construir casas populares para uma comunidade, enfim. Então, as três causas de desapropriação: necessidade, utilidade e interesse social. Certo? Lembrando que para desapropriar, o poder público precisa indenizar. Basicamente, desapropriação é essa, gente. Desapropriação é isso. Tá lá no material da aula número 16, tá? Vanessa que perguntou. Deixa eu ver aqui.
Foi a Vanessa, viu, Vanessa? Aula 16, entra lá no portal do aluno, na aula 16 tá descrito tudo bonitinho para você com exemplo. Pessoal, então podemos encerrar a aula? Eu quero ver todo mundo tirar nota máxima nessa prova, viu? Eu não aceito menos que isso, não, só vou ficar nervosa. Então, um beijão para vocês e fiquem com Deus, tá? Tchau!